Rio de Janeiro, 13 de maio de 1888. As ruas da capital do Império explodem em uma euforia jamais vista. Flores são jogadas da janela, a multidão ruge e a Lei Áurea é finalmente assinada, extinguindo oficialmente a escravidão no Brasil. No centro desse turbilhão, carregado nos braços do povo, não está um membro da família real. Está um jornalista negro, ovacionado pela população negra ao pegar um bonde no Largo de São Francisco. Seu nome? José do Patrocínio. Mas quem era esse homem que transformou o abolicionismo no primeiro grande movimento político popular do Brasil? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, Como a influência de José do Patrocínio contribuiu para combater, impedir e alertar a prática de cativeiro na pós-abolição. Hoje nós vamos desvendar a história de vida de Zeca, Zé do Pato, o homem apelidado de o Tigre da Abolição. José do Patrocínio foi uma das figuras mais complexas e importantes da história do Brasil. Destacou-se como jornalista, orador e principalmente como articulador político popular do movimento abolicionista no final do século XIX. Nascido em Campo de Goytacazes em 1853, era filho de padre João Carlos Monteiro e de Justina Maria do Espírito Santo, uma jovem escravizada de apenas 13 anos. Sua trajetória costuma ser descrita como a de um homem de fronteiras, pois viveu entre mundos conflitantes. No modo de vista étnico e social, era mulato, filho de uma mulher escravizada e de um homem que era senhor de escravos. Além disso, carregava o estigma de ter sido registrado como exposto, sem jamais ter sido legalmente reconhecido pelo pai. Também viveu na fronteira geográfica e intelectual. Criado no interior até os 15 anos, mudou-se para a corte no Rio de Janeiro, onde obteve formação superior em farmácia, profissão considerada de menor prestígio na época, precisando conviver com bacharéis em Direito, Medicina e Engenharia. José do Patrocínio tornou-se um dos maiores jornalistas brasileiros do século XIX e a principal voz do movimento abolicionista na imprensa. Iniciou sua carreira na Gazeta de Notícias. Posteriormente, assumiu e comprou a Gazeta da Tarde e, em 1887, fundou seu próprio jornal, A Cidade do Rio. Sua escrita era marcada pelo tom combativo, engajado e provocador, utilizando jornais não apenas como instrumentos de informação, mas também como ferramentas de ativismo político. Na Gazeta de Notícias, publicou os famosos ferrões, críticas contundentes dirigidas a figuras influentes da época, além de crônicas como A Viagem ao Norte, nas quais denunciava a situação dos retirantes. Na Gazeta da Tarde, transformou o periódico em um importante veículo de combate à escravidão, contribuindo para a formação de uma ampla rede de apoio à causa abolicionista. E a Cidade do Rio utilizou o jornal para defender a abolição e, posteriormente, para exaltar a atuação da princesa Isabel, a quem chamava de A Redentora. Suas posições políticas durante a República acabaram levando ao fechamento do jornal e à sua prisão. Sua atuação na luta contra a escravidão ganhou força a partir de 1877, quando se tornou redator da Gazeta de Notícias. Ao longo dos anos, utilizou diferentes jornais como verdadeiras armas de combate político, tornando sua escrita cada vez mais radical e incisiva contra a instituição escravista. Em 1880, ao lado de Joaquim Nabuco, André Rebouças e João Clapp, fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Diferentemente de muitos líderes ligados às elites, Patrocínio destacou-se por seu estilo popular e por sua capacidade de mobilizar multidões em teatros, comícios, leilões e praças públicas. Por essa razão, é considerado um dos principais responsáveis por transformar o abolicionismo no primeiro grande movimento político de massas no Brasil. Embora tenha sido derrotado em sua tentativa de eleger-se deputado em 1884, conseguiu eleger-se vereador da corte em 1886, graças à sua intensa campanha popular. Durante toda essa trajetória, manteve a defesa intransigente da abolição imediata e sem a indenização aos proprietários de escravos. 4 anos antes da promulgação da Lei Áurea, chegou a prever de forma impressionante o texto que seria adotado na legislação. Fica abolida nessa data a escravidão no Brasil. Originalmente republicano, José do Patrocínio sempre colocou a causa abolicionista acima de qualquer forma de governo. Quando a princesa Isabel e a monarquia passaram a defender a mobilização total e imediata, ele abandonou a causa republicana e passou a apoiar a coroa. Essa mudança custou caro publicamente. Após a aprovação da Lei Áurea, tornou-se alvo de uma intensa campanha de desmoralização promovida por republicanos que o atacavam com ofensas racistas, chamando-o de o último negro que se vendeu. Em resposta, Patrocínio criticava duramente os republicanos que se aproximavam de antigos senhores de escravos em busca de indenização financeira.
Com a proclamação da República em 1889, evento que ele só passou a apoiar no próprio dia 15 de novembro, sua vida entrou em um período de declínio. Sem a grande causa do abolicionismo para mobilizá-lo, viu-se envolvido em disputas políticas menores e sofreu perseguições, chegando a ser desterrado por Cucuy durante o governo de Floriano Peixoto. Em 1894, buscou refúgio em um projeto utópico, a construção de um balão dirigível chamado Santa Cruz. Uma tentativa simbólica de elevar-se acima das frustrações e conflitos da vida política. Em 1903, enfrentou a falência e perdeu o controle do seu jornal, A Cidade do Rio. Já debilitado pela tuberculose e dedicado a um projeto aeronáutico que jamais saiu do papel, José do Patrocínio morreu pobre e praticamente abandonado em uma modesta casa no bairro de Inhuma, em 1905, aos 52 anos, vítima de hepatite. Apesar do fim melancólico, seu funeral reuniu milhares de pessoas, demonstrando reconhecimento popular ao homem que desempenhou um papel fundamental na conquista da liberdade dos negros brasileiros e na transformação da luta abolicionista em um movimento de alcance nacional. No início de 1888, o Brasil fervilhava com fuga em massa e revoltas de escravizados na idade cafeeiros. O governo conservador caiu e o ministério de João Alfredo assumiu para acelerar o fim da escravidão. Patrocínio comemorou no seu jornal, dizendo que finalmente iam tirar a mamadeira da boca dos senhores de escravos. No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a chamada Lei Áurea, que legalmente decretava o fim da escravização em territórios brasileiros. Esse decreto foi feito como uma estratégia para impedir uma possível e provavelmente iminente revolução e guerra civil popular no Brasil. Por conta também de um povo com um fervor muito grande, uma vontade muito grande de liberdade, e essa lei vem também como uma tentativa de apaziguar esse fervor e manter forte uma monarquia que já estava em viés de queda. A resistência negra com fugas em massa, formação de quilombos, sem contar na imprensa negra como agente com o José do Patrocínio, se mantiveram atuando na sociedade escravista. Essa população negra era um ponto central nessa economia escravista, por conta de sua posição como mão de obra. Portanto, em suas movimentações, sua agência com fuga e a sua resistência, a sua negação ao trabalho escravizado, essa sua revolta, essa sua revolução causava danos muito grandes, no lucro dessa elite agrária que tinha como fonte de renda, basicamente e principalmente, o trabalho oriundo da escravidão. Dito isso, a Lei Áurea e aquela que assinou, Princesa Isabel, não foram as salvadoras da população negra, pois, embora a escravidão tenha tido seu fim, legalmente, pelo menos, não se ofereceu auxílio e direitos para essa população que agora se via liberta. Não houve nenhum tipo de repartição de terras ou auxílio financeiro, e esses libertos se viam agora tendo que se virar sem nenhum desse tipo de auxílio. Vamos então adentrar na imagem da Princesa Isabel, que, a partir da Lei Áurea, foram criadas várias imagens quanto a essa monarca, e por motivos diferentes. Um dos motivos, por exemplo, foi o do José do Patrocínio, que, a partir de um certo ponto, começou a seguir uma ideia, um viés isabelista, um apoio à Princesa Isabel e à monarquia, numa tentativa, numa esperança de que, por meio dessa estratégia, manter os direitos adquiridos por parte da população negra, principalmente a liberdade, mas também na esperança de que, a partir deste método de governo, desse processo de governo, fosse possível que outros direitos pudessem ser adquiridos pela população negra. E já outros, por exemplo, a própria monarquia tentou utilizar essa imagem da Princesa Isabel e teve êxito, até certo ponto, de transformá-la em uma salvadora, como aquela que lutou pela liberdade da população negra, o que não é verdade,
visto que o próprio José do Patrocínio, antes da assinatura da Lei Áurea, já criticava a Princesa Isabel, e a princesa não tinha muito intimidade com o próprio movimento abolicionista, que é o que a gente vai adentrar agora. O movimento abolicionista teve um impacto muito grande na Lei Áurea, e também por conta da sua diversidade de opiniões dos seus componentes, a Lei Áurea pôde ser escrita do jeito que foi. Pelo motivo de a Lei Áurea, ela, embora tenha legalmente decretado uma liberdade para essa população escravizada, ela, como já foi dito, ela não ofereceu nenhum auxílio nessa liberdade. E isso era uma discussão dentro do próprio movimento abolicionista, que existiam grupos que tinham como objetivo, na abolição, no pós-abolição, que todos esses agora libertos fossem jogados para fora do país, fossem expulsos do país. Liberdade, porém, uma impedição de ficar no Brasil. Outros componentes do movimento exigiam que, após essa libertação, houvesse uma declaração, um decreto de auxílios para essa população, uma repartição de terras, uma maior obtenção de direitos, né? No entanto, por conta talvez até por dessa diversidade de ideias, embates, aqueles que redigiram a Lei Áurea e escreveram ela também utilizaram dessa diversidade, dessa dinâmica para poder criar uma lei que não fosse 100% pró-povo escravizado. Até porque a completa igualdade de direitos do povo negro e do povo branco não era positivo para aqueles que já gozavam do benefício dessa desigualdade. Podemos fechar, então, concluir que a Lei Áurea foi escrita de forma a oferecer o mínimo para certos grupos, que é a população negra, ao mesmo tempo que tem como objetivo apaziguar toda essa pressão popular, essa pressão não só da população negra, mas da população pobre e da população brasileira, de forma que evitasse uma possível e iminente guerra civil. Ao mesmo tempo, na sua escrita da lei, ela não oferece 100% dos mesmos direitos que a população branca tinha para a população negra, para não desagradar tanto a parte economicamente forte da população, né, que era a elite agrária, que era branca, que não gostaria dessa igualdade entre população negra e branca. E, além disso, a imagem da Princesa Isabel, que foi utilizada junto com a Lei Áurea, teve diversos motivos para a utilização da imagem dela. Alguns motivos a pró-população negra, alguns motivos pró-mantimento da monarquia. Tudo foi um jogo político, né? A história de José do Patrocínio mostra que o 13 de maio não foi um ato isolado de vontade real, mas o ápice de uma guerra de narrativas, paixões e lutas populares, das quais ele foi o maior maestro. Quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, ela libertou os corpos, mas não rompeu as estruturas de poder. Ex-escravizados foram lançados a uma liberdade formal, sem terra, sem indenização, sem educação e sem cidadania. A consequência foi um cativeiro prolongado por meios legais, econômicos e culturais que assumiu várias formas. Servidão por dívida, o patrão adiantava mantimentos e cobrava preços abusivos. O trabalhador analfabeto nunca conseguia pagar, ficando preso à fazenda indefinidamente. Contratos de locação de serviços, assinados sob coação com multas impagáveis para quem saísse. Muitos nem sabiam o que estavam assinando. Cárcere privado e castigos físicos, prática muito comum em áreas rurais, onde a lei demorava muito para chegar. A imprensa no pós-abolição foi tanto um instrumento de denúncia quanto de ferramentas de perpetuação do cativeiro prolongado. E como denúncia do cativeiro prolongado, um personagem importante é o José do Patrocínio,
Ele se encaixa justamente nesse contexto não só como uma figura central, mas também brilhante. Ele não foi apenas o espectador da transição da escravidão para o cativeiro prolongado no pós-abolição, mas um importante personagem da luta pela abolição e depois um crítico amargo e incisivo pela falta de liberdade que se seguiu. Ele foi um dos primeiros e mais veementes jornalistas da grande imprensa a denunciar o que chamava de a nova escravidão. Sem usar eufemismos, denunciou ferozmente o movimento de repatriar libertos para fazendas sobre contratos abusivos, mostrando que o governo republicano estava na prática reconstruindo o tráfico interno de escravos. A exemplo disso, uma denúncia feita por José, no jornal da cidade do Rio, um fazendeiro de Cantagalo comunicou aos libertos que a lei ordenava que aqueles que não quisessem trabalhar ou saíssem das fazendas dos seus ex-senhores seriam surrados e depois mandados para o Mato Grosso. Traremos agora, em segunda instância, no nosso podcast, uma segunda análise de fonte. Dessa vez, um outro fragmento do Jornal José do Patrocínio, em que o mesmo discute um oriundo da lei dos ingênuos em relação à lei do ventre livre para a relação de cativeiro e sua denúncia abolicionista. O cerne da notícia seguinte reside na situação de crianças nascidas de mães escravizadas após a promulgação da Lei 2040 de 71, conhecida como a Lei do Ventre Livre. É uma das primeiras medidas tímidas do governo imperial rumo a essa abolição, que determinava que os filhos de mulheres escravas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres, como citados anteriormente no nosso podcast. Contudo, a liberdade dessas crianças, que daí dá o nome da nossa matéria, os ingênuos, era condicional. O texto, ele narra o caso específico de uma ingênua que estava sob os cuidados de uma senhora, irmã de um político que a remunerava para a sua profissão senhora, mas a quem se destinava o destino incerto. A narrativa sugere uma situação de exploração disfarçada, na qual a criança era tratada como propriedade ou mão de obra barata. Essa condição que ela tinha de maltratada, sem roupa e sem nenhum princípio de educação, em que a menina se encontrava ao chegar à casa do Sr. Clemente, expõe essa falência do sistema de proteção aos ingênuos. A atitude do Sr. Clemente Silva, descrito por Patrocínio como um cavaleiro de fino trato e humanitário, representa o arquétipo do senhor de escravos ou fazendeiro bom, mas cuja ação, ao negar a devolução da criança à suposta mãe e ao se amparar numa ordem legal, revela essas tensões e ambiguidades do período. Ao mesmo tempo que age dentro da lei para vestir, educar e pagar um salário ingênuo, ele retira do controle de outra figura que explorava. O discurso do jornal celebra essa intervenção como um ato de justiça que livra a criança longo dessa escura fazenda que a separara para sugar-lhe tudo. Essa narrativa exemplifica o que a historiografia busca apontar como um caráter reformista e por várias vezes está na categoria complexa do paternalismo, da campanha abolicionista liderada por figuras como Patrocínio. Busca a eliminação do cativeiro por meio de reformas graduais e dentro da ordem, com a crença de que liberdade traria o progresso e a civilização do país. Essa figura de um senhor benevolente que toma a frente para proteger o ingênuo, mesmo que isso signifique manter o controle sobre a sua vida, reforça esse nosso ideal de uma transição ordeira, onde a ação individual, que em vez de mudança estrutural, aparece como uma solução para essas mazelas do sistema. Então o fragmento, portanto, é um testemunho muito valioso da complexidade do período, onde o discurso de liberdade convivia lado a lado com as práticas e visões profundamente enraizadas nessa hierarquia social e na categoria de paternalismo. No mais, um ótimo episódio.